Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Pessoas boas não precisam de leis que lhes digam para agir com responsabilidade, enquanto pessoas más encontrarão uma maneira de contornar as leis. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal e íncita na sua alma, mas por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Os homens não desejam aquilo que fazem, mas os objetivos que os levam a fazer aquilo que fazem. Amor, uma perigosa doença mental. Na vida, duas coisas são certas: o amor e a morte. O comportamento humano flui de três fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. Todo mundo é poeta quando está apaixonado. Os poetas proferem coisas grandes e sábias que eles próprios não entendem. Não há pessoa, por temerosa que seja, que não possa se tornar um herói por amor. O amor é filho da pobreza e da riqueza, e da pobreza, porque constantemente pede, e da riqueza porque constantemente se dá. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Quem ama extremamente, deixa de viver em si e vive no que ama. Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa. Nunca desencoraje ninguém que faz progressos continuamente, não importa o quão lento. Palavras falsas não são apenas más em si mesmas, mas contaminam a alma com o mal. A medida de um homem é o que ele faz com o poder. Boas ações nos dão força e inspiram boas ações nos outros. O aumento excessivo em qualquer coisa causa uma reação na direção oposta. Existem 3 classes de homens: amantes da sabedoria, amantes da honra e amantes do lucro. Existe em cada um de nós, mesmo aqueles que parecem ser os mais moderados, um tipo de desejo que é terrível, selvagem e sem lei. Cada coração canta uma canção, incompleta, até que outro coração sussurra de volta. Quem deseja cantar encontra sempre uma canção. Ao toque de um amante, todos se tornam poetas. Os sábios falam porque têm algo a dizer. Os tontos falam porque precisam dizer algo. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. O que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade, é possuído por um Deus. Deve-se temer a velhice, porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Tente mover o mundo,
O primeiro passo será mover a si mesmo. A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro. Não deverão gerar filhos os que não querem dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. A coisa mais indispensável para alguém é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. O castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo as leis. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. A necessidade é a mãe da invenção. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados e não pelo merecimento próprio. Nós podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os adultos têm medo da luz. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. O sábio vai querer estar sempre com aquele que é melhor do que ele. Os homens são como os vinhos, na idade azeda os maus e apura os bons. Apenas os mortos verão o fim da guerra. O corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. A pobreza não vem da diminuição das riquezas, mas da multiplicação dos desejos. O corpo é o túmulo da alma. Se lutarmos com fé, estaremos duas vezes armados. O homem se torna rigorosamente um tirano, quando, por natureza, ou por hábito, ou pelos dois motivos, se torna ébrio, apaixonado e louco. O homem inteligente aprende com seus próprios sofrimentos. O homem sábio aprende com os sofrimentos alheios. Não devemos de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria verdade. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. A orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior. Não é permitido irritarmos-nos com a verdade. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. A parte que ignoramos é muito maior que tudo quanto sabemos. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Os males não cessarão para os humanos antes que a raça dos puros e autênticos filósofos chegue ao poder, ou antes, que os chefes das cidades, por uma divina graça, ponham-se a filosofar verdadeiramente.
Vivemos no mundo do irreal onde tudo o que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Aprender é mudar posturas.